A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para as negociações em Chicago. Um dia negativo aí para a soja, principalmente nos vencimentos para a safra nova, safra lá dos Estados Unidos. Quedas a partir de novembro de 7 pontos e até um pouco mais que isso, enquanto o julho acabou encerrando com uma leve alta de 3 pontos e o agosto com uma leve queda de 1,5 ponto. A gente, obviamente, desculpem, verifica aí a influência do clima ainda muito presente, muito forte lá sobre as cotações, sobre a formação dos preços, na verdade, lá na Bolsa de Chicago, e hoje não foi diferente. Para explicar um pouquinho melhor para a gente do que aconteceu, nosso convidado é o Ginaldo de Souza, diretor lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como não poderia ser diferente, clima ainda influenciando o mercado em Chicago, né, Ginaldo? E tende a ser assim pelos próximos dias, até pelo próximo mês, né? Ao longo desse mês todo, né? É verdade. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, companheiros, ouvintes, amigos. Hoje o dia não foi diferente, foi um dia volátil. O mercado naturalmente entendeu que o clima nesse momento é finalmente o foco mais importante. É claro que nós temos aí essa semana, aí, segunda-feira, o relatório Supply Demand, que vai ser, na minha opinião, veja bem o que eu estou dizendo. Hoje, analisando os números, esse relatório de segunda-feira pode ser um relatório muito, vamos dizer assim, volátil, muito volátil. Mas o que é que derrubou o mercado hoje? Primeiro, falta de demanda, né? Ausência total da China, que não tem se manifestado, e clima, principalmente o clima, fez com que os preços cedessem, e isso foi a tonalidade maior. De manhã cedo nós começamos, tinha menos chuvas nas Dakotas, Minnesota e principalmente aquela região de Nebraska, e quando chegou ao meio-dia, os mapas começaram a mostrar muita chuva no lado leste, vindo do leste, lá de Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Iowa, muita chuva. Então, o mercado sentiu o peso do clima e, evidentemente, os preços cederam um pouco, caíram aí 7,5%, 8% no milho, na soja, e não foi diferente no trigo, caiu 3, 4 centavos. Essa foi, vamos dizer, a tonalidade máxima do mercado em cima do clima. Melhorou para as Dakotas, Ginaldo? Perdão, Alex? Melhorou para as Dakotas? Dakotas também receberam melhoras, mas principalmente aquela região de Iowa, que é uma região que hoje, no Drought Monitor, nós mostramos isso, ainda está seco, a Iowa está bem. Se você olhar o Drought, você vem do oeste para o leste e verifica que existe um grande déficit hídrico naquelas regiões. Só que isso, por enquanto, com essas chuvas que vão caindo, vai repondo e as lavouras vão naturalmente se recuperando. Soja, eu digo sempre, é uma bênção divina, né? Porque a soja, você fica às vezes 30 dias sem chuva, vem a chuva, ela vai embora. É um pouquinho diferente do milho, que está entrando agora na fase de polinização e precisa de mais chuvas.
Mas, na verdade, o clima fez a grande diferença hoje e vai continuar fazendo a grande diferença durante o mês de julho e principalmente agosto, no caso da soja, Alex. Ô, Ginaldo, você citou o relatório de oferta e demanda da próxima segunda-feira como um relatório importante. Por que você considera isso? Eu considero, Alex, primeiro que você tem que levar em consideração, vamos fazer uma análise curta e fria. Olhe bem que as Dakotas têm as piores lavouras registradas, contabilizadas e divulgadas pelo Crop Progress nas segundas-feiras. É o pior, talvez o pior ano, um dos piores anos se você pegar a relação dos últimos 30 anos, as Dakotas nunca sofreram tanto como estão sofrendo agora. E aquela região é uma região muito importante, ela tem um fator de importância muito grande para a soja e no milho. E não só pegar as Dakotas, você tem Nebraska ali, que é o quarto maior produtor de milho, então tudo isso aí é importante. E aí você leva em consideração, se aquele lado não está perfeito, o outro lado está bem, muito bem, mas ele tem que estar perfeito ao ponto de produzir para recuperar e manter uma média que nós sabemos que nesse exato momento, essa média que o USA colocou lá de 179 buchos e meio para o milho e 50,8 para a soja, nesse momento ele não dá. Média então, de produtividade que você está falando. Média de produtividade. E o que isso repercute? Vai repercutir nos estoques. Eu vou te dizer mais. O USDA, na minha opinião, se ele fizer os ajustes necessários, por exemplo, para o setor de exportação, aumentando as exportações como devem ser aumentadas, e reduzir, porque a média da produtividade não vai dar, o estoque final vai lá para baixo, vai lá para zero. E como é que você vai fazer? Então, a gente tem que ficar de olho que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. E você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que não precisa ser uma redução muito drástica, não, né? Uma redução de 1 bushel aí por acre. Na soja é suficiente para zerar estoque aí. É suficiente, meu caro, para zerar estoque. E imagina você tem 50,8 na projeção do USDA de produtividade para a soja. E aí chega lá em segunda-feira e a USDA diz, olha, eu fiz os ajustes, achamos que é correto e nós não vamos ter 49,5. Ah, meu amigo, Deus nos acuda. Né? Bota esse mercado lá na estratosfera, né? Então, do mesmo jeito, olha só, Alex, do mesmo jeito que no dia 30, que foi o dia que saiu a acreagem, aconteceu aquela loucura por causa de 1 bilhão e 300 milhões de acres, que o mercado esperava que viria um pouco mais, 1 bilhão e 300 milhões, não veio e o mercado, limite de alta, né? No caso do milho e na soja quase. Do mesmo jeito aconteceu agora segunda-feira. Não choveu final de semana, não choveu quinta, não choveu sexta, não choveu sábado, apenas no domingo. Eu citei isso, inclusive, no Notícias Agrícolas. No domingo choveu 50 e poucos milímetros, 60 milímetros nas Dakotas. Foi o suficiente para derrubar o mercado. Da mesma maneira que os coitados dos vendidos choraram no dia 30, os comprados choraram também no dia 5. Quer dizer, o mercado está muito volátil, está faltando um pouco de sensibilidade no sentido de dizer, espera aí, isso não pode estar acontecendo, por causa disso, dá isso, por causa disso, dá isso. Não, o mercado está precisando de ajustes, de coisas mais concretas,
para que se defina. E a definição é o clima daqui para frente. Pois é. É claro que os estoques são importantes e nós podemos ter o ajuste dos estoques devido ao clima. Pois é, mas a gente sabe também que o USDA tende a ser bastante conservador nessas mudanças, né, Ginaldo? E se nada mudar ou pouca coisa mudar, a tendência desse mercado se arrastar dessa forma até quando, hein? A tendência do mercado é acompanhar o clima e ir se ajustando do dia a dia. Se você pegar o relatório de agora à tarde, que mostra os próximos 10 dias, chuvas abundantes em todo o leste, toda a região norte, e considerar que isso possa acontecer, nós teremos naturalmente um abafamento dos preços e Chicago vai segurar. Claro que nós vamos ter segunda-feira algo diferente, que como eu disse, pode mudar tudo. O USDA pode fazer os ajustes, colocar a produtividade mais baixa, colocar as exportações mais altas, os estoques menores, e aí o mercado, segunda-feira, não vai olhar para clima, coisa nenhuma. Ele vai olhar o que vai acontecer naquele dia e depois vai pensar no clima. É isso que eu vejo, Alex. Muito bem. Ginaldo, e Brasil, hein, diante dessa incerteza em Chicago, né, dessa possível volatilidade, e diante dessa demanda mais restrita aí da China que você citou no começo da nossa conversa. Como é que fica a comercialização no Brasil, principalmente para as novas comercializações, né? O que já foi comercializado, acho que vai continuar sendo entregue normalmente, né? Com certeza, eu não vejo que os chineses vão devolver ou vão... Acontece o seguinte, Alex, vamos pela lógica. Hoje, os prêmios brasileiros, se você considerar o agosto, aí 80, 85, o setembro aí 100, 110, um pouquinho menos, e o outubro 120, 125. E outubro a 125 está muito mais caro do que o prêmio americano. E se o chinês tiver que comprar soja, ele compraria soja americana para embarcar a partir de outubro, novembro e dezembro, quando em janeiro ele voltaria para o Brasil e começaria naturalmente a sua comercialização normal a partir de janeiro, fevereiro, aqui no Brasil. Então, eu vejo que o mercado brasileiro vai ficar um pouco no stand-by, não vejo grande comercialização pela frente, mesmo porque os chineses não estão comprando, e não acho que iria comprar, porque o prêmio brasileiro para embarque em setembro e outubro está mais caro do que o prêmio americano. Mas uma confirmação de quebra da safra americana mudaria esse cenário, certo? Daí faria a China antecipar as compras e voltar talvez para o Brasil, Ginaldo? A China só voltaria para o Brasil, Alex, a partir de janeiro. Essa é a lógica. Tudo mostra que é assim, porque se o prêmio em outubro está 120, 125, se você chegar em novembro, dezembro, o prêmio vai estar 150, 160 ou mais. Né? Então não vai comprar soja aqui. Não tem razão para isso. O que tem evidentemente, de se saber, será que os chineses ainda precisam? Essa é a grande questão. Né? Precisa ainda comprar soja americana para embarque esse ano? Eu não sei. O mercado pergunta, porque muita gente vai falando da demanda, isso, que a China está aí. A China está aí, mas será que ela vai comprar? Vai comprar mais 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas? Não. Se ela comprar soja a partir de outubro, é mais do que óbvio que ela está seguindo exatamente a cartilha dela de anos anteriores. Muito bem. Ginaldo, diante dessa constatação, a gente vai ter sobra de soja no mercado interno ou ainda o que restar aí vai ser disputado pelas indústrias? Qual que é a sua expectativa?
Eu acho que não vai ter sobra coisa nenhuma. Sobra, o estoque de passagem nosso vai ser muito pequeno. É, eu não sei se vai chegar a 1 milhão de toneladas, né, Alex? É muito pequeno e de qualquer maneira, a soja que tem no mercado interno vai ficar aqui. Eu não vejo que vai ter grande disputa com a exportação. Não vejo, não vejo. Mas Mesmo porque a ponto de manter os atuais níveis de preços, ou a gente pode ver um arrefecimento aí para o segundo semestre? não, eu não vejo, Alex. Tudo vai depender de segunda-feira. E se usa chegar segunda-feira e disser os estoques vão ser mais baixos, as exportações eu ajustei porque tinha que ajustar, porque realmente está defasado, e esse mercado pular para o limite de alta, o que vai acontecer? E aí o preço vai subir, evidentemente. Aham. Hoje nós tivemos aqui preços aqui no Brasil, que já fazia alguns dias que a gente não via, 1,68, 1,69 no Porto. Por quê? Por causa do dólar também, né? 5,26 hoje, né? Ele chegou em determinado momento a 5,31, quando você faz uma média aí 5,26, 5,27. Então negociou alguma coisa, mas volumes pequenos. Quem está mais comprando soja não é a grande trading, são os menores que estão naturalmente cumprindo a sua jornada de exportação, e eu vejo que daqui para frente mais ou menos vão tirar o pé, porque a soja vai começar a ficar mais cara, a disputa seria muito maior e não vale a pena trabalhar com margem negativa. Muito bem. Muito bom, Ginaldo, meu caro. Deixa eu só te tirar uma dúvida com você. Chegou para a gente informação de que a Argentina, de novo, estaria passando por aquelas questões de greves, paralisações, enfim, interrupções dos embarques das exportações. Como é que você está vendo isso e como é que isso pode chegar no mercado, Ginaldo? Na realidade, não se trata de greve, né? São empresas particulares, como agora há pouco o próprio Rafael Quintas, que trabalha aqui conosco, que cuida da mesa da Argentina e Paraguai, nos explicou. São piquetes feitos nas estradas, querendo trancar os caminhões, a circulação dos caminhões, e com isso, naturalmente, dificultando. Mas isso em nada, pelo menos por enquanto, está afetando, porque hoje a Argentina, você sabe perfeitamente que tem um calado muito mais baixo. Você sabe perfeitamente que o tráfego de paraguaio via navegação até Rosário, ele está complicado, está muito baixo. Quando você vai de Rosário, então, para Buenos Aires, para sair, vamos dizer, aqui para o Brasil, principalmente os portos do Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande, já não é tão ruim o calado. Então, essas empresas estão fazendo piquete para questões salariais, são empreiteiros, isso, etc, etc. Mas isso não está interferindo, Alex, pelo menos até o momento, nos embarques, nem na comercialização de produtos argentinos com o Brasil. Não é uma interrupção da exportação, né, Ginaldo? Na verdade, é uma dificuldade de acesso dos produtos aos portos, então. Exatamente, eles estão tentando criar dificuldades. Tanto é que hoje, para você ter uma ideia, a Argentina vendeu algo pelo menos aí como 10 cargos de milho para o Brasil. Tá? Mas com navios menores, né, Ginaldo? Com certeza com navios menores, porque o calado ali não vai permitir que navios mais de 30 mil, 40 mil toneladas, no máximo. Boa. Então, é isso que eu vejo, Alex. Milho argentino chegando, então, no Brasil já, Ginaldo? Já chegando, quer dizer, previsto chegar, né? Previsto chegar, sim. Previsto chegar, comercializado. Esse milho, é preciso que se tome cuidado, né? Porque esse milho vai chegar muito mais barato do que muita gente estava imaginando.
e vai ser altamente competitivo com os preços do milho nacional. Você vê algum impacto na formação de preço interno aqui, então? Eu vejo, É? eu vejo, eu Pode, vejo. pode ser um limitador aí para esse movimento Pode de ser alta. um limitador. Imagina você esse preço do milho argentino chegando aqui no Brasil e transformando isso em reais a 84, 85 nos portos brasileiros. O que vai acontecer? Evidentemente vai ser competitivo com os preços aí que estão 90, 90 e pouco no interior e vai limitar, vai ser um fator inibidor de preços, pelo menos nesse momento em que nós estamos vendo Chicago nos níveis atuais. Aliás, Chicago, Alex, em termos de milho, os preços para baixo são muito limitados, viu? Né? Muito limitados. Tá, E o então, risco é grande, né? O momento é de risco para as lavouras lá, né, momento Ginaldo? de risco das lavouras americanas. Então, nesse exato momento, Chicago para baixo vamos dizer, é limitado. Muito bem. Limitado mesmo. Mas só uma dúvida, pelo que você acompanha, pelo que você vê aí, a Argentina tem oferta suficiente para, de repente, atender uma demanda mais agressiva do Brasil? Tem, Alex. A safra argentina de milho, 46, 47 milhões de toneladas, permite que eles exportem, não só para o Brasil, para o resto do mundo, pelo menos 30 milhões de toneladas. Né? E esses 30 milhões de toneladas, se eles puderem vender grande parte deles aqui para o Brasil, vai ser muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Muito bem. Então tem espaço e tem produto. É um sinal de alerta, então, para a comercialização do milho brasileiro aí, então. Não tenha dúvida. Muito bom. Meu amigo, só para a gente encerrar, eu queria que você contasse como é que está a programação, aí, os preparativos para o Crop Tour. Afinal de contas, tem liberação, não tem liberação? Vai ter o Crop Tour, não vai ter Crop Tour? O que você nos conta aí? Vamos lá. Vou responder primeiro. Não tem liberação ainda. Esperávamos que o governo americano desse uma luz aí, agora dia 5, antes de ontem, nos Estados Unidos, mas, pelo que entendemos, ficou para formalização absoluta, tranquila, a partir da semana que vem. Então, eu não posso dizer que nós vamos viajar, que está 100% certo, porque nós dependemos da liberação. Eu sei que alguns países já estão abrindo as portas para o Brasil, para pessoas vacinadas, e que, naturalmente, vão permitir normal. Agora, nós, para fazer o Crop Tour, indo Estados Unidos e Canadá, temos que ter permissão do governo americano, caso contrário, não podemos fazer isso. Então, a semana que vem, eu creio que a gente deve ter algo mais concreto e podemos informar, Alex. Muito bem, mas de qualquer forma, aqueles que se interessarem, quiserem saber, aliás, é uma safra muito importante de se acompanhar lá nos Estados Unidos, tem essa perspectiva, então, de uma viagem lá pelos Estados Unidos, chegando até o Canadá, né, Ginaldo? Essa é a programação, né? Exatamente. Nós temos e queremos visitar o Canadá, principalmente as áreas agrícolas, onde a gente vai interagir com o produtor canadense, inclusive com a bolsa lá no Canadá. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação e assim que tiver novidade do Crop Tour, avisa a gente. Muito obrigado. Um forte abraço a todos, hein? Grande abraço, Ginaldo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, avaliando as potencialidades aí dos preços e trazendo essa possibilidade de um relatório forte aí que possa dar rumos novos aos preços da soja em Chicago. Relatório que deve ser divulgado na próxima segunda-feira. Portanto, vamos ficar atentos a eles, porque se os Estados Unidos ou se o USDA tiver que fazer todas as correções necessárias aí nos seus relatórios,
Isso vai implicar em uma redução drástica dos estoques, quem sabe até zerar os estoques americanos em função de uma possibilidade de aumento das exportações, que tende a acontecer, segundo o Ginaldo, e uma redução da produtividade, que até o momento está sendo considerada muito alta em função da condição das lavouras que a gente vê lá nos Estados Unidos. Então, se essa revisão for feita, a gente pode ver o mercado tomando outros rumos e, portanto, esse é um relatório bastante importante de ser acompanhado. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os fechamentos, né? Fechamentos dos grãos lá na Bolsa de Chicago, começando pela soja, que teve um julho com alta de 3 pontos mais 75, fechando a $13,90 por bushel. Um agosto, $13,65 por bushel, queda de 1,5 ponto. Novembro, 13,19, perdeu 7,75 pontos. A mesma perda para janeiro de 22, que fechou a $13,24 por bushel. Vamos ver o milho. Para julho, $6,38 por bushel, perdeu 14,5 pontos. Para setembro, 5,36, perdeu 6 pontos. Dezembro, 5,23, perdeu 7 pontos mais 25. E o março, 5,31, queda de 7 pontos mais 25. Tudo isso com a possibilidade da volta das chuvas às regiões mais afetadas pelo clima lá nos Estados Unidos. Vamos ver também o trigo. Para julho, $6,12 por bushel, 2,5 de queda. Setembro, $6,18 por bushel, 4,25 de queda. Dezembro, 6,26, queda de 3 pontos mais 75. A mesma queda para março de 22, $6,34 por bushel. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que mais notícias e outras informações estão sendo postadas pela nossa equipe para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.